Então, eu vou estar falando sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 11 aqui. Algumas coisas importantes, e é importante mencionar que essa Bíblia Strong, que você consegue baixar aí na Play Store, ela é uma excelente ferramenta de consulta, porque algumas narrativas de Jesus, por exemplo, quando ele fala aqui no versículo 21, ai de ti, Corazim, e de Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, a muitos que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E aí você clica nas partes azuis e ela te dá a informação do que Jesus está falando, do porquê que ele está falando aquilo sobre aquela cidade, né? Vai dar a localização, o significado do nome, né? E aí você vai entender um pouco, ó, pano de saco e cinza, aqui também você tem todo um estudo, né? Para se entender que é uma situação de luto comum ali entre aquele povo do Oriente Médio. Tá? Então, nesse texto aqui de Mateus, tem uma coisa muito interessante aqui. As pessoas pensam que o cara morreu, fez tudo errado e ele já está condenado. Baseado nesses estudos aqui, as coisas não funcionam dessa forma. Porque aqui nesse lugar, Jesus ele operou sinais e muitos sinais, muitos milagres, e ele estava cobrando o arrependimento daquela cidade. Ou seja, os milagres de Jesus não foram suficientes para que as pessoas desejassem o caminho da verdade e do arrependimento. Elas continuaram vivendo nas práticas de pecado, né? O que nos leva a entender que milagres muitas vezes não mudam a vida das pessoas, tá? E aqui nesse texto ele começa a repreender essas cidades e fazer comparações dessas cidades com outras cidades que foram destruídas por conta do julgamento de Deus, como Sodoma e Gomorra, né? Aqui no versículo 24. E aqui ele fala que se os milagres que foram feitos ali naquela cidade, que eles não se arrependeram, tivessem sido feitos nessas cidades que foram destruídas pelo juízo de Deus, essas pessoas teriam se arrependido com pano de saco e cinza, né? Sinônimo de arrependimento do povo do Oriente Médio, de vergonha das suas práticas e de clamor a Deus, né? Para que mudasse a vida deles. Então, aqui Jesus está cobrando o fato dele ter feito milagres naquela cidade e isso não ter impactado aquela sociedade, né? E aí Jesus fala que nos últimos dias, né, Deus terá mais compaixão, vou pegar a palavra certa aqui. Versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então Jesus está falando que vai haver um juízo, né? E que aquela cidade de Sodoma, ela não foi exterminada e pronto, acabou, não. Ela vai passar por um juízo e Deus vai ser menos rigoroso com ela do que com essas cidades onde ele operou milagres. Então, isso nos leva a crer que muitas pessoas hoje conhecem o Evangelho, estão muito à vontade, e que no dia do juízo, que se perderam, né, Deus vai ter menos rigor com pessoas pecadoras que não tiveram o Espírito Santo, que não tiveram o contato da Bíblia, que não tiveram a fé amadurecida, do que para essas pessoas que estão com a Bíblia na mão, que estão dentro da política fazendo um monte de sujeira, que já estão vivendo no pecado e achando que ainda são de Deus, né? Então, vai ter menos rigor para aquelas pessoas que não tiveram as oportunidades que você teve. Essa comparação, você está enquadrado dentro desse estudo aqui. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Ele está pegando uma nação pecadora, que por que foi destruída? Como que uma civilização sobreviveria a Sodoma e Gomorra? Como? Se você nasce como criança e você vai aprender toda aquela perversidade ao seu redor, nem chance de você crescer e se tornar uma pessoa boa você teria,
porque poderiam acontecer abusos ao longo do seu nascimento, que te causaria revoltas, traumas, e você iria só repetir exatamente o mesmo ciclo dos seus pais, dos seus parentes, de todos ali, né? Então, quando Deus destruiu aquelas cidades, ele fez porque já não havia mais forma de serem mudados, e Deus não quis operar milagres para convencer, né? E Jesus diz aqui que poderia ter sido, Deus poderia mudar a sorte daquela cidade, como aconteceu quando Jonas foi lá até os povos bárbaros e converteu o coração deles, porque Deus o enviou lá para fazer isso. Se eles não se arrependessem, estariam perdidos, mas eles se arrependeram. Então você tem uma ideia aqui de que vai haver realmente um juízo, tá? Um julgamento. E isso se encaixa nos textos falando sobre a ressurreição dos mortos para se apresentar, serem julgados lá no Apocalipse por alguns livros e pelo livro da vida do Cordeiro, né? E quem não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser lançado para dentro do lago de fogo que arde em enxofre, o qual é a segunda morte, né? Então, os critérios ali estão totalmente perfeito. Você passa pela primeira morte em vida, ressuscita para ser julgado, para depois, se for condenado, passar para a segunda morte. Só que ali, os atributos, falando do lago de fogo e enxofre, diz que lá haverá choro e ranger de dentes, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Porque aquele local foi feito para Satanás e seus anjos. Lá também cai a besta e o falso profeta vivos dentro daquele lugar, né? E os que não foram achados no livro da vida do Cordeiro também foram para dentro daquele lugar. Então, um lugar de tormento, praticamente o que o texto diz que é eterno, né? Quando Jesus cita inferno aqui, cita o Hades, ele não tá, ele fala, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Olha o que Jesus está falando. Que se aquelas cidades não fossem destruídas e se Deus operasse sinais ali, enviasse anjos, operasse milagres, aquela cidade estaria existindo até aquele exato momento que Jesus estava falando aquilo, né? E aí Jesus começa a falar dessa repreensão. Por que Jesus faz essa repreensão? Para que talvez aconteça uma mudança de pensamento, né? Porque a parte divina ele fez tudo o que podia para salvar aquelas pessoas daquela vida devassa, né? Daquela vida pecaminosa. E é assim às vezes na vida das pessoas. O cara tem uma boa família, o cara tem toda a estrutura de vida, tudo para ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, mas ela prefere viver na lama. E aí ela vai se aprofundando nas trevas, perdendo a sua identidade, e ali acaba como um trapo jogado no canto. Uma pessoa que tinha tanta importância, uma pessoa que estava bem, mas que agora está no fundo do poço, não consegue voltar dali, né? E ao mesmo tempo, quem quer vir até Jesus, os cansados e oprimidos, ele alivia. Ao mesmo tempo, ele faz esse convite, né? Porque às vezes é mais fácil você voltar da lama do que você, não estando na lama, seguir. Aqui é bem claro isso. Jesus fala das cidades, né? E ele vai falar que vocês, por acaso, se exaltam até o céu. Ele está falando de grandezas, né? Aquela cidade que se acha, né? Porque tem riquezas, tem luxo, tem tudo. Então acha que não vai, que vai chegar ao céu por conta daquilo tudo ali. E Jesus joga logo uma areia em cima e fala: você acha que vocês vão chegar no céu com essa atitude de vocês, mesmo você tendo todas essas bênçãos? É como se fosse isso, é uma repreensão, porque chega um ponto em que eles já começam a se encher de orgulho, já não ouve mais nada, mas mesmo assim Jesus vai lá como testemunha de que esteve lá, porque no dia do julgamento não vai haver desculpa. Por isso que se sacode a sandália dos pés quando se não aceita o testemunho, né? Se chegasse numa casa e não aceitar o evangelho, sacode a sandália dos pés como testemunho, né? De que
Deus fez a parte dele e que Deus está certo em fazer o juízo que ele fará no futuro sobre aquela situação. Então, Deus vai fazer a parte dele. E quem quiser, né, o evangelho é sempre um convite, ele não é uma obrigação, ele é sempre um convite.